Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez o convite do NAI para que a gente pudesse estar aqui falando um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Essa casa maravilhosa, tão cheia de amor e de carinho. É muita alegria saber que já está completando 12 anos, que vinham mais 12, mais 12, mais 12, nesse trabalho no bem. A gente sempre com a rogativa de que os nossos amigos espirituais, que vêm aqui muito antes da gente pensar em vir à casa espírita, preparar toda essa ambiência, com o auxílio deles que a gente possa deixar de lado os nossos momentos, as nossas preocupações terrenas, para refletir dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E esta é uma semana muito especial para nós, espíritos e espíritas, porque exatamente hoje é o dia do lançamento do filme do Allan Kardec, do diretor Wagner Assis. Então eu queria iniciar com um convite para todo mundo, quem puder. Muito importante que as pessoas vão já na primeira semana, porque isso conta para a indústria do cinema. É um filme que eu ainda não tive a oportunidade de ver, vou no final de semana com certeza, mas é o do mesmo diretor do Nosso Lar, que é um filme que encantou tanta gente, né? Uma produção riquíssima, inclusive o Nosso Lar nos Estados Unidos, uma pós-produção belíssima. E esse filme foi rodado em Paris, uma parte dele foi feita em Paris mesmo. Então foi todo um esforço, todo um trabalho, né, para recontar a vida do Allan Kardec. Só pelo trailer já dá para ver que vai ser muito bonito e muito emocionante. Então fica o convite para todo mundo que a estreia é hoje, é agora, na verdade, está passando já em vários cinemas de Curitiba. E aproveitando essa semana também foi lançado o trailer do filme do Divaldo, né, que vai ser lançado no segundo semestre. Então, para quem não viu, busca lá na internet, trailer do filme do Divaldo, que também promete ser belíssimo, promete ser maravilhoso, contando a história do Divaldo, desde a infância dele até essa obra belíssima que ele desenvolve lá na Bahia. Às vezes a gente fala que costuma homenagear as pessoas só depois que elas desencarnaram, então Divaldo vai receber essa linda homenagem ainda em vida no alto dos seus 92 anos. Eu gostaria de começar então lembrando de uma passagem de Jesus que está no livro Jesus no Lar, uma obra belíssima, com várias passagens, com várias mensagens do Mestre, pelo espírito Ney Lúcio, a psicografia de Chico Xavier. Nesse trecho, nesse capítulo, Jesus está na casa de Salomé, que é mãe de João e Tiago, 2 apóstolos de Jesus. E na casa de Salomé eles estavam conversando sobre o quanto Jesus, qual o poder que ele tinha de curar pessoas doentes, cegos, paralíticos, pessoas inclusive consideradas na época lunáticas, com problemas mentais, recebiam a cura de Jesus. E Salomé, ouvindo aquilo, intrigada com aquilo, ela se dirige a Jesus e faz uma pergunta muito curiosa. Ela pergunta assim: Mestre, haverá para nós um talismã, um objeto mágico que possa nos ajudar? Essa é a pergunta de Salomé. Uma pergunta como quem quer uma saída rápida, algo fácil para resolver os problemas da própria vida e da vida da família. E se a gente trazer essa pergunta da Salomé para os dias de hoje, quantas e quantas vezes nós não temos um comportamento muito semelhante ao dela, de querer essa saída rápida? Então quantas vezes a gente não ouve as pessoas falando que vão fazer a dieta da moda, a dieta da fruta, do abacaxi, a dieta cetogênica, não pode comer nem fruta, só come carne e salada, e aí aquilo tudo muitas vezes desafiando anos e anos de estudo de uma ciência que é a área da nutrição, da nutrologia. Quantas vezes a gente não vê pessoas com dificuldade financeira, que ouvem falar em um crédito fácil, um dinheiro rápido. Às vezes é uma oportunidade de emprego que aparece ali de forma inesperada, que paga muito melhor. E para aquilo basta que a pessoa faça um curso, pague uma quantia e ela descobre que é um golpe. Ou então esse empréstimo fácil de dinheiro, muitas vezes no momento de dificuldade, e a pessoa ali no ímpeto de conseguir resolver o seu problema não reflete bem, descobre também que está se envolvendo em uma dívida que não terá capacidade depois de pagar.
Então tudo isso muitas vezes são saídas fáceis, rápidas, que nós, na nossa mente, na nossa atitude imediatista procuramos, como Salomé queria esse talismã, esse objeto mágico. E pergunta para Jesus então se ele existe e onde é possível encontrá-lo. E Jesus, nos diz o espírito Neio Lúcio, que responde risonho para ela, dizendo que esse talismã, sim, que ele existe. Que com esse talismã é capaz de se descortinar da vida dos seres aqui na Terra muitos caminhos para estudos nas áreas das ciências e da arte. Esse talismã nos mostra as riquezas do amor, traz luz para os espíritos que estão em sombra, entendimento em ambientes onde há incompreensão, reata as relações que tiveram uma briga, que tiveram uma cisão em um determinado momento. Jesus diz ainda que sem esse talismã é impossível constituir qualquer obra de luz e de paz. E aí nesse momento, nesse diálogo, é como se Salomé estivesse no ponto mais alto de curiosidade da vida dela. Mas afinal de contas, mestre, ela diz, onde eu posso encontrar esse talismã divino? Onde eu posso encontrar o que ela chama de acumulador de felicidade? E aí Jesus, com o seu ar sereno de sempre, responde, esse talismã, esse objeto mágico que você fala, está à disposição de todos nós. E é o momento que nós estamos atravessando. Porque o tempo, nos diz Jesus e ensina a Salomé, é este talismã divino, é revestido de um poder divino quando usado para o infinito bem. Toda glória e também toda derrota começa com um instante da nossa vida. Toda vitória e toda a derrota da mesma vida começa com esse instante. E Jesus encerra dizendo, o tempo é o divino talismã que nós temos o dever de aproveitar. O tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. E essa mensagem de Jesus nos faz refletir, nos convida à reflexão sobre o que nós estamos fazendo com esse talismã. O que estamos fazendo com esse recurso, esse objeto que nós temos nas nossas mãos, essa força, como nos ensina Jesus, divina, quando usada para o infinito bem, nas nossas vidas. O que temos feito com o nosso tempo? Como temos empregado esse tempo que temos aqui encarnados na Terra? A nossa vida gira em torno de que atividades, de que preocupações, de que sentimentos e de que pensamentos estão dentro da nossa vida e a nossa vida gira em torno deles. Como nós empregamos o nosso tempo durante a semana, aos finais de semana, como empregamos o nosso tempo de maneira útil, o que fazemos com o nosso tempo livre. Todas essas reflexões são tão importantes porque se Salomé queria uma saída fácil para tantos problemas e Jesus diz que essa saída, que esse conquistar que ela queria, esse bálsamo que ela buscava, existe e está precisamente na hora que nós atravessamos, na preciosidade do minuto, do agora, do presente, que é realmente um presente que temos da nossa existência, de um passado que nós temos, de uma história e de um futuro que ainda virá, construído com base no presente que nós temos. Não é à toa que o nome é presente, é realmente esse regalo, é esta oportunidade que nós temos nas nossas existências. O Espiritismo, mais além, nos faz enxergar o tempo, lança um olhar para o tempo completamente diferente do olhar que era tido até então e do olhar que muitas vezes nós temos até hoje. O Espiritismo também nos faz um convite a refletir sobre o tempo, sobre uma ótica completamente diferente do que se via até então. Por exemplo, sobre o tempo do nosso sofrimento. Quanto tempo dura o nosso sofrimento?
Durante séculos, o sofrimento, na teoria das penas eternas, era um martírio que não acabava, eterno. Imaginem a seguinte situação, muito comum nos dias de hoje. Uma mãe tem um jovem de 18 anos. Esse jovem teve uma infância tranquila e uma adolescência com alguns percalços. Até que essa mãe, trabalhadora, dedicada na educação do seu filho, faz tudo o que pode para que esse filho enverede, caminhe pelo caminho do bem. Mas esse jovem, com as facilidades, envereda por outro caminho, o das drogas e o da criminalidade. E convidado por alguns amigos para conseguir mais dinheiro para sustentar o vício, começa a praticar assaltos. Ele aceita esse convite e no primeiro assalto, a mão armada que participa entra em um comércio para assaltar, a polícia é chamada, ele reage e acaba sendo assassinado durante o assalto. E a mãe então é chamada pela polícia, depois da identificação dos documentos. E o policial vai dar notícia para essa mãe. Seu filho desencarnou tentando assaltar esse comércio. Houve uma troca de tiros e ele não resistiu. Imaginem o sofrimento no coração dessa mãe, que tem a consciência de que fez tudo o que ela podia na educação daquele filho para que ele enveredasse pelo caminho do bem. E imaginem só, se além do policial, essa mãe pudesse conversar com um benfeitor espiritual, alguém desencarnado, que dissesse para ela, olha mãe, seu filho agora, o espírito dele já está no plano espiritual. Você fique tranquila, porque você é uma mãe trabalhadora, honesta, tem um coração bom, tem a sua espiritualidade, se dedica a obras no bem. No dia que você desencarnar, se você continuar nesta senda, não haverá sofrimentos. Vai ser um desenlace tranquilo, você vai para um lugar bom. E a mãe, a primeira pergunta, no coração aflito de mãe, que ela vai dizer, mas eu não quero saber de mim agora. E meu filho, para onde ele foi? E aí o espírito, então, benfeitor, iria dizer para essa mãe, imaginem só, seu filho foi para um lugar ruim, desencarnou, cometendo um crime, tentando praticar um assalto e revidando na chegada da polícia. E mais, seu filho vai ficar neste lugar para toda a eternidade. A pena dele, a condenação, é para a eternidade. Esta teoria, que vigorou como a principal, a mais importante, dentro de inúmeras doutrinas durante séculos, é que causou tantas revoltas, tantos afastamentos das pessoas da religião, tristeza, depressão, incompreensão ante a justiça de Deus. É por isso que dizemos que o Espiritismo vem lançar um olhar completamente diferente sobre essa questão do tempo do nosso sofrimento. Que justiça teria nas mãos de Deus se a falta cometida por um jovem em um instante de equívoco na sua existência, como punição tivesse um sofrimento eterno em um local de eterno sofrimento? Não. O Espiritismo nos ensina que o nosso sofrimento, as nossas aflições são pelo tempo necessário para o nosso aprendizado e sempre proporcionais às faltas que nós cometemos. Aquele ser que desencarna em um equívoco, certamente, pela lei de afinidade, não irá para os locais de maior luz e maior glória, mas terá certamente, ao desencarnar o seu espírito liberto do corpo, a oportunidade sagrada de reparação do mal que foi cometido. O entendimento de que a verdadeira vida é a nossa vida espiritual. Que as faltas cometidas na terra escondem por trás faltas em um espírito ainda doente, ainda inferior e que precisa das necessárias correções para que possa elevar-se verdadeiramente. Então o Espiritismo, que muitas vezes vem consolar esses corações aflitos ante a separação dos nossos entes queridos, aqueles que já partiram, que retornaram para a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual, antes que nós.
e que temos a certeza de que do lado de lá da vida, olham por nós do lado de cá e que haverá, pelo tempo que for necessário, esse afastamento que é muito relativo. E quando for o momento correto, a reaproximação, o reencontro. Então, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos explica sobre as causas das nossas aflições, o tempo desse sofrimento que nós temos aqui encarnados, o Espiritismo nos diz que essas aflições, dentro da lei de justiça de Deus, esses sofrimentos, se Deus é justo, a causa desses sofrimentos é igualmente justa. Aliás, se a gente for no Livro dos Espíritos procurar pelas leis naturais ou divinas, a lei de justiça não aparece sozinha, é o capítulo 11. Não é lei de justiça exclusivamente o título, é lei de justiça, amor e caridade. E não é à toa, porque a justiça de Deus, ela caminha obrigatoriamente, de passo dado, de mãos dadas, junto com o divino amor, com a sua lei que também é de bondade. Que justiça e que bondade teria na punição de uma pessoa para toda a eternidade de uma falta cometida durante uma existência? O que é uma existência, por mais longa que possa parecer, de 110 anos que seja, de equívocos na vida aqui na Terra, diante de toda a eternidade? Então, quando nós pensamos em justiça divina, é justamente refletir que essa justiça está sempre revestida de uma outra face, que é da bondade, que é do amor divino. Então, as nossas aflições, os nossos problemas, as nossas dificuldades aqui na Terra, dentro dessa lei de justiça de Deus, têm causas igualmente justas. E o Evangelho é muito claro a nos dizer que as causas das nossas aflições, em muitas das vezes, na maioria das vezes, têm relação com os nossos atos, com as nossas atitudes na presente existência. Porque também é muito comum a gente ouvir espíritas falando: ah, mas o que eu devo ter feito nas vidas passadas para merecer estar aqui? O que é que eu fiz na última encarnação para passar por este sofrimento agora? Mas eu devo ter negado Jesus. Eu joguei realmente pedra na cruz. Vivi na época de Jesus e joguei pedra na cruz. Então a pessoa fica jogando tudo aquilo para as encarnações passadas, esquecendo de refletir sobre o que é que eu faço na minha presente existência, no meu agora, e que me leva a ter esses sofrimentos. Se eu dissesse para vocês, por um exemplo, que ao invés de água fluidificada, a gente teria hoje aqui no Centro Espírita algo diferente. A gente vai ter copinhos com um extrato de pimenta vermelha pura. Não vai ser diluída, é um extrato de pimenta pura. Eu imagino que a maior parte de vocês iria sair daqui sem tomar, sem nem passar perto. Porque em sã consciência a gente não toma extrato de pimenta puro. Quem tem gastrite já começa a imaginar aquela azia subindo. Nem tomou, mas só de imaginar já começa a sentir o estômago doendo. Porque a gente não faz isso com o nosso corpo. Corrói, dói, maltrata. Desde a garganta, começando pela boca, da ardência, até chegar no nosso estômago. Cai como uma bomba. A gente não faz isso. Não toma um copinho de extrato de pimenta, a gente quer água fluidificada. Mas quantas e quantas vezes nas nossas existências nós passamos dias guardando mágoa, relembrando e relembrando aquilo que aquela pessoa me fez, aquilo que ele me disse. Olha, mas ele teve a ousadia de me falar aquilo, de fazer aquilo outro contra mim, de me agredir, de me prejudicar, de mentir a meu respeito, e guardo aquela mágoa dentro de mim. Ou então, eu me sinto no direito porque eu estou com raiva de algo que aconteceu na minha existência, ou então que outras pessoas fizeram para mim, e eu me sinto no direito de explodir, de gritar, de falar alto, de falar palavrão, de me descontrolar, mas eu tinha que falar aquilo, eu tinha que fazer daquele jeito. Eu estava no meu direito, ele mereceu ouvir aquilo. E mais um gole desse veneno.
Quantas e quantas vezes nós, em um mundo materialista que nós vivemos, de tantas aparências, de tanta preocupação com a casca, com o envoltório que é o nosso corpo, e tão pouca preocupação com o nosso espírito, que é a nossa verdadeira essência, nos entregamos às paixões mundanas, à maledicência, de o tempo todo estar enxergando no outro o que há de pior nele, e comentando, e aumentando, e provocando discórdia. Nos entregamos tantas vezes aos exageros da mesa, nos alimentando muito mais daquilo que é necessário para o nosso corpo, nos alimentando o nosso espírito, prejudicando, intoxicando o nosso espírito com os vícios das drogas de qualquer ordem, sejam aquelas lícitas, o cigarro, a bebida, ou mesmo as drogas ilícitas. Todos esses vícios que nos prendem tanto aqui na Terra e que funcionam como verdadeiros tóxicos para a nossa alma, para o nosso espírito. De modo que a gente vai machucando tanto esse espírito, com essa mágoa, com essa raiva, com essas paixões terrenas, com esses vícios, e o espírito tão machucado que fica, isso se reflete no nosso perispírito, esse corpo semimaterial que liga o nosso corpo ao espírito, refletindo por último no nosso corpo. E aí começam a aparecer as dores. A dor de cabeça que médico nenhum é capaz de explicar. A insônia que também ninguém consegue descrever por quê. As dores de estômago, as dores nas pernas, nas costas, dores, dores e dores, doenças que muitas vezes vão aparecendo e que nós não refletimos sobre o presente. O que eu faço na vida agora que me leva a sentir isso? Quando o corpo sente dor, é o corpo gritando por marteladas que nós damos nele dia após dia, quando o nosso espírito está adoecido. As doenças do corpo, em sua maioria, são reflexos dessas doenças do nosso espírito. Então o Evangelho é muito claro a nos fazer refletir sobre a nossa conduta, como nós estamos usando o nosso tempo encarnados aqui na Terra, e o quanto isso reflete nas nossas aflições, na nossa dificuldade, nos nossos problemas terrenos. Mas muitas e muitas vezes aparecem nas nossas existências dificuldades e problemas que parecem de difícil solução. Por exemplo, uma criança que nasce com uma deficiência, com uma doença incurável. O que fez essa criança para que tivesse uma existência tão curta, uma existência tão breve aqui na Terra? Novamente, o Espiritismo nos esclarecendo que pela imortalidade da alma não estamos aqui encarnados pela primeira vez e muito provavelmente também não estamos pela última. E os espíritos, todos nós, temos uma história pretérita de muitos débitos, de muitas faltas cometidas no passado que nós precisamos corrigir. Precisamos estar quites com as leis divinas, com essa lei de justiça. E muitas vezes, então, para corrigir faltas pretéritas, existem essas programações de encarnações curtas, breves, que terminam com doenças graves, com acidentes, com questões inexplicáveis para os olhos materiais, mas que nós devemos procurar enxergar e compreender com essa visão espiritual. Como quando recentemente eu tive a oportunidade de conversar com uma jovem que me contava a história do filho dela, de 5 anos. Ela me dizia que era um menino muito travesso, que adorava brincar, que andava muito de bicicleta. Um menino com uma energia incrível. Dava um trabalhão para os pais porque não queria dormir, queria sempre estar brincando. E um dia, numa segunda-feira, ela recebeu uma ligação da escola, que a criança estava sonolenta e reclamando de dor de barriga. E a mãe já imaginou que comeu alguma coisa que não fez bem. Buscou a criança na escola, levou ao pediatra, o pediatra examinou, não encontrou nada muito diferente, pediu para a criança fazer então alguns exames de sangue, de imagem, imediatamente, para tentar descobrir o que era aquele quadro. A mãe fez os exames,
conseguiu já o resultado. No dia seguinte apresentou para o médico. O médico olhou, a mãe disse que percebeu que ele já não estava com uma aparência muito boa. Então ele decidiu já encaminhar a criança para o hospital. E lá a mãe recebeu o diagnóstico. Esse menino de 5 anos estava com câncer. E numa fase já bastante avançada. Uma doença que veio muito rápida, de uma maneira bem agressiva, mas assintomática. A criança estava conversando, pulando, brincando. A dor de barriga já era quase imperceptível. Ao receber a notícia, a mãe foi informada que a criança precisaria ir direto para a UTI e começar imediatamente o tratamento da quimioterapia. Seriam pelo menos 2 anos internados no hospital e cerca de 10 fazendo este mesmo tratamento, os médicos informaram. Ela disse então que nesse momento simplesmente pôde respirar fundo e acompanhar os trâmites da criança que estava na enfermaria e foi internado e de repente já estava na UTI. E ela conversando com o filho na UTI, o filho sentado na cama, consciente, brincando, com os seus até alguns brinquedos ali. E a mãe foi convidada a se retirar porque a criança precisava colocar um catéter, que é um procedimento muito comum de acesso para a quimioterapia. A mãe se retirou e aquele procedimento deveria durar alguns minutos. E ela me contando que se passaram 10, passaram 20, meia hora, 1 hora, e ela começou a estranhar aquilo. Até que a médica chegou e disse para ela: mãe, seu filho não resistiu, nem a colocação do catéter. Ele tinha desencarnado naquele momento. Ficou apenas 24 horas internado. O tratamento da quimioterapia nem começou. E o corpinho frágil de uma criança de 5 anos não resistiu àquela doença tão agressiva. E a mãe me contando aquilo com os olhos cheios de lágrimas, eu perguntei para ela: mas mãe, faz quanto tempo que você perdeu seu filho? E ela me disse: faz 6 meses, mas eu queria corrigir. Eu não perdi meu filho, eu apenas devolvi. Ele foi emprestado para mim. O verdadeiro pai não sou eu, não é meu esposo. O verdadeiro pai, nós sabemos, é o nosso Pai Celestial. E ao ouvir aquilo, ao invés dela se emocionar, eu do outro lado fui tocada por essa emoção, por ver que uma mãe, no seu momento de maior dor, no seu momento de maior sofrimento, de maior dificuldade na nossa vida, soube viver verdadeiramente com fé, com esperança e não como quem consegue raciocinar pela lógica, pelo cérebro, pelo raciocínio lógico da nossa existência espiritual, mas como quem soube efetivamente viver, como quem sabe que é um espírito imortal. E ela me dizia mais: a tristeza que eu sinto hoje, a dificuldade que é olhar para o quarto do meu filho e ver que ele está vazio, é muito dura para mim, para o meu esposo, para todos nós que convivemos com ele. Mas a alegria que eu sei que eu vou sentir no momento do reencontro, na hora que a gente vai se encontrar de novo, que eu vou poder abraçar o meu filho, eu tenho certeza que vai ser incomparável com a tristeza de agora. Vejam, o que fez essa criança para com 5 anos desencarnar por uma doença tão grave? Certamente, na presente existência, nada. Não deu nem tempo. Não atingiu nem a adolescência, a plena formação do corpo e da integração do espírito com este corpo. Certamente, eram programações pretéritas, de dívidas passadas, de comprometimentos da criança e também de todos aqueles que estão à volta, da sua família corpórea, mas também família espiritual, que precisavam passar por isso, muitas vezes como expiação de faltas passadas, ou ainda como provas da nossa fé verdadeira, da nossa fé e da nossa esperança, da nossa crença verdadeira no amor do Cristo, para mostrarmos que somos capazes, efetivamente, de superar essas dificuldades, mantendo a necessária paciência e resignação. Então o exemplo dessa mãe, para mim, ficou como um exemplo marcado de quem soube compreender a nossa existência imortal, compreender
que essas dificuldades que parecem inexplicáveis com os olhos materiais têm uma explicação valiosa dentro da nossa doutrina, que é das nossas existências pretéritas, e ainda assim, que ela não soubesse os detalhes, os pormenores do que ela fez, o filho fez, o marido fez, o que levou a esta situação, tinha a certeza de que a prova era justa e que precisava ser bem cumprida. Porque quando nós não nos recordamos, a bênção do esquecimento das nossas existências pretéritas é precisamente a oportunidade que nós temos de reconstruir, de recomeçar, de refazer a nossa existência a partir do quase zero. Porque nós não lembramos de quem nós fomos algozes, ou quem foram os nossos algozes. Pode ser que eles estejam sentados ao nosso lado, convivendo na mesma casa que nós estamos hoje, como nosso vizinho, como nosso parente, como nosso irmão, como nosso colega de trabalho. Mas nós temos então, por essa bênção do esquecimento, a oportunidade de construir com aquele espírito, com aquele ser, com quem eu tive tantas dificuldades de desavenças pretéritas, com esse talismã que Jesus nos ensina, que é o tempo, a oportunidade de reatar essas relações, de construir uma afetividade onde existia discórdia, de construir uma relação de respeito, onde esse respeito não existiu no passado. E mais, de chegar a construir uma relação de amor, onde um dia existiu o ódio. É com o tempo, com esse talismã, que nós podemos construir essa nova existência. Construir esta nova história do presente que nós temos. O Espiritismo ainda nos faz refletir sobre essa questão do tempo, lançando um olhar diferente, distinto, um olhar diverso daquilo que a gente ouve comumente sobre outra questão, que é a questão do nosso progresso. É inegável que nós vivemos uma onda na nossa existência, no nosso planeta de provas e expiações, na fase em que nós estamos, de um planeta muito mais perto de um mundo primitivo do que de um mundo celeste, uma onda de pessimismo, de materialismo, como já dissemos, dessas paixões mundanas que muitas vezes sobrepõem, seduzem o espírito, se entrega a elas e esquece da sua verdadeira existência. E quantas vezes não temos ouvido ultimamente tantas pessoas repetindo frases como esta: mas o Brasil não vai para frente nunca, o Brasil não vai melhorar nunca, é por isso que o país está assim. Ah, mas o planeta não vai melhorar, não dá para acreditar na humanidade, a humanidade não melhora. E a gente ouve frases e frases assim repetidas, como se o nosso planeta não estivesse evoluindo, como se as pessoas não estivessem evoluindo, os seres aqui encarnados, como ao contrário muitas vezes, gente acreditando que nós estamos retroagindo, que estamos voltando do nosso ponto de evolução. O que não ocorre. A doutrina espírita é muito clara nos dizer que a evolução é constante. Pode se dar muitas vezes a passos minúsculos, de tartaruga, em um processo que é lento, porque é lenta a nossa evolução. A partir do momento que cada um de nós tomar a consciência e as rédeas de sua vida para si, essa evolução atinge patamares e uma velocidade completamente diferente. Então esse progresso que nós vivemos certamente, e que muitos desconfiam, que muitos dizem que não existe, o Espiritismo é muito claro ao trazer para nós a responsabilidade de cada um de nós aqui encarnados em relação a esse progresso. No Livro dos Espíritos, a questão 117, quando é perguntado para os espíritos se depende de um espírito evoluir, progredir mais ou menos rapidamente. Depende do espírito isso? Evoluir, progredir mais ou menos rapidamente? Tem muita coisa por trás dessa pergunta. A questão 117 do Livro dos Espíritos. É como se quisesse dirigir aos espíritos e perguntar:
eu posso progredir onde eu estou, agora, na família que eu estou, com todas as dificuldades que ela tem, no ambiente de trabalho que eu tenho, também com todas as suas dificuldades, num país que eu estou, com as dificuldades financeiras, com as desigualdades sociais. É como se quisesse dizer, existe um ambiente perfeito, uma vida perfeita para progredir, ou qualquer espírito pode progredir, independente do ambiente em que esteja, independente da sociedade que esteja encarnado. E a resposta dos espíritos, então, é muito clara. Só depende do espírito encarnado. E ele progride mais ou menos rapidamente diante de duas coisas: do seu desejo de evolução e da submissão às vontades divinas. E faz uma comparação que é muito didática. É como a criança dócil, que aprende muito mais rápida do que aquela criança que é revoltada. Quem tem criança em casa sabe que quando a criança não quer estudar, é uma dificuldade enorme, porque ela já chega para fazer a tarefa de má vontade, joga a mochila, joga o estojo, abre a lição de matemática, diz que é chato. A de português é chato também, e de ciências, de história, tudo é chato. E aí a criança não quer estudar e não quer fazer. E aquela lição que poderia demorar 15 minutos para fazer, demora 1 hora, porque fica ali patinando, trabalhando em cima. E a criança não quer, e olha para o lado, e se distrai, e é aquela luta, aquela batalha para fazer a tarefa. Essa comparação muito didática do Livro dos Espíritos serve tantas vezes para a nossa vida. Quantas vezes, diante da nossa existência, diante de um problema, a gente patina, a gente peleia, a gente briga, se revolta, traz mágoa para o coração, não enfrenta verdadeiramente aquilo como quem sabe que vive eternamente, que é mais uma pedra, que é mais um problema, que é mais uma dificuldade, uma vicissitude da nossa existência que precisa ser trabalhada e enxergada para a nossa própria evolução. Porque nos diz ainda os Espíritos que aquele que passa por uma dificuldade, enfrenta aquilo, e junto com a dificuldade vem essa revolta, os desequilíbrios e as mágoas, é como aquele que está pagando uma dívida pretérita, mas contraindo outra. Eu estou resolvendo um problema no passado, mas eu estou contraindo outra dívida no presente. Da necessidade que nós temos de refletir nessas nossas dificuldades da existência, que Jesus nos ensina que bem-aventurados são os aflitos, aqueles que têm as dificuldades, as aflições da sua existência, mas é o convite para que nós saibamos aprender a sofrer. É preciso aprender a sofrer. O convite que eles nos faz é que nós possamos encarar essas dificuldades com a paciência e a resignação que as dificuldades exigem de nós. Como a mãe que teve o seu filho não perdido, mas devolvido, como ela disse, para o verdadeiro pai. O sofrimento do coração de mãe é enorme. A saudade do filho não dá para medir. Não dá para julgar a situação que ela passa por esta ausência. Mas ainda assim, o testemunho de quem sabe, diante do sofrimento, sofrer com a paciência de que tem um coração sereno, espera o momento do reencontro e a resignação de quem dá continuidade à sua vida e ressignifica essa vida diante dessa mudança inesperada para ela, mas programada na providência divina. O Espiritismo nos faz um convite também a lançar um olhar nessa questão do tempo, esse talismã divino que nós temos na nossa existência, sobre a responsabilidade que nós temos na nossa existência, na nossa vida aqui encarnados, no nosso presente. Porque voltando, quantas e quantas vezes, nesse mundo tão materialista, nós ouvimos as pessoas falando, comentando, o que já virou até ditado popular. Eu tenho que aproveitar bem a vida, porque vida a gente só tem uma. Como se só tivesse realmente uma existência, quando são múltiplas. Eu vou aproveitar como se não houvesse o amanhã. Tinha até uma propaganda que falava: pense no amanhã, amanhã. Faça tudo o que você puder fazer
hoje. Só que tantas vezes isso, a conotação dessas frases é para que um convite para os nossos desequilíbrios e se entregar a essas paixões mundanas. Então aproveitar o hoje pelo hoje é tantas vezes gastar muito mais do que se pode, ter na aparência muito mais do que poderia ter nessa aparência, parecer ser aquilo que não se é verdadeiramente, se entregar para esses desequilíbrios, como nós falamos, das bebidas, da alimentação, da maledicência, sobre esse pretexto de aproveitar o agora, como se o mundo fosse esse mundo material que os nossos olhos materiais são capazes de enxergar. Como se o mundo fosse exclusivamente essa casa, que nós sabemos que é transitória, que fica aqui, que é perene, porque a nossa verdadeira existência não é aqui. Ninguém mora em um hospital, ninguém mora em uma escola, ninguém mora em um hospício. A passagem por esses locais é pelo tempo necessário para o aprendizado, do estudante na escola, do doente do hospital, daquele que tem dificuldades mentais, psicológicas, de um centro de reabilitação. Ninguém mora no trabalho. A gente fica lá pelo tempo necessário para cumprir as nossas tarefas. É assim a nossa existência aqui na Terra. Como hospital, como trabalho, oficina de trabalho, como escola para o nosso aprendizado. Tem um tempo que é limitado. Nós não sabemos quanto tempo é que nós teremos aqui. Faz parte desta programação que nós fizemos, mas pela bênção do esquecimento não temos aqui conosco. Por isso, da necessidade e desse convite que o Espiritismo nos faz, da responsabilidade de aproveitar esse tempo no agora. Esse talismã divino, que pode nos ajudar, como diz Jesus, a construir obras de luz e de paz. Que pode nos ajudar a conquistar e a aprender o valor, os recursos, a riqueza que é construir o amor. Quantas e quantas vezes nós terminamos um dia, olhamos para trás e falamos: nossa, mas eu tenho a sensação de que hoje eu não fiz nada. Eu queria ter feito tanta coisa e não fiz. Isso pode valer por uma semana, pode valer por um mês, pode valer para a existência inteira. Até chegar um momento que a gente olha para trás e fala: o que eu fiz da minha vida? A minha vida pode se resumir nesse corre-corre do dia a dia, de acordar, de trabalhar, de cuidar da casa, dos filhos, da família e viver essa vida exclusivamente. De tirar férias e voltar, de bater o cartão, de ter o salário no fim do mês. E quando a vida se resume exclusivamente a isso, como tantas e tantas vidas, é que devemos refletir. Mas será mesmo que é só isso? Que vida encarnado se resume exclusivamente a isso? E por isso dá essa sensação de que eu não fiz nada. Porque trabalhar, o trabalho é toda a ocupação útil. Mas nós também precisamos desenvolver dentro de nós a capacidade de sermos úteis, não só com esse trabalho material, não só com esse trabalho que é necessário para a manutenção das nossas questões físicas do nosso corpo, mas desse nosso trabalho espiritual, da nossa espiritualização, que vem por diversos recursos. A Suzy estava falando agora há pouco, esfria e menos pessoas vêm no centro espírita. É muito comum isso mesmo. No inverno as pessoas vêm menos. Salvo quando estão com crianças doentes em casa, o que é realmente compreensível para que a criança não adoeça mais, sair no frio, no sereno, na chuva. É uma pergunta que a gente tem que fazer. Por quê? Na menor dificuldade, no frio, ou uma dorzinha de cabeça, ou um probleminha que apareceu, eu já falto na casa espírita. Eu não apareço. E não apareço uma, nem duas, nem 3 semanas. E parece que a gente tira férias da casa espírita. Mas a gente não deixa de alimentar o corpo. Precisa se alimentar todos os dias. Damos o pão para o corpo, nos esquecendo do necessário pão do nosso espírito.
e tenhamos a certeza de que a casa espírita recebe muitos encarnados, mas a maior parte das vezes recebe muito mais ainda pessoas desencarnadas. E no plano de lá, eles veem a casa espírita independente do frio, da chuva e de qualquer tipo de percalço. Aliás, tantas e tantas vezes eles vêm à espera de que nós estejamos aqui para receber o remédio necessário para curar as nossas chagas da alma e do corpo, e nós não aparecemos. Nós recuamos, nós recusamos esses convites. Quantas vezes recebemos convites de participarmos de grupos de estudos para aprofundarmos no estudo da nossa doutrina, que é tão bela, que é tão rica, que tem tantos ensinamentos. Mas a gente recua, porque daí tem que ter um compromisso de vir, de ler uma obra, de acompanhar aquilo seguido, capítulo após capítulo. O Raul tem uma fala que é muito interessante. Ele diz que espírita se acostuma a ler o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso. Então a pessoa sempre abre ao acaso, Com o passar do tempo, o livro fica viciado. Então ela começa a abrir sempre nas mesmas páginas. E abre e fala assim, nossa, mas eu tinha que ler aquilo, porque é a 10ª vez que aparece para mim. Mas não é só que você tem que ler. Existem outras passagens belíssimas que você também tem que ler. Mas abre o livro tanto ao acaso que ele já viciou naqueles mesmos capítulos. E a gente não cria o hábito salutar de, no Evangelho no lar, esse compromisso com a espiritualidade que nós podemos ter dentro da nossa casa, levar todas essas bênçãos que nós temos aqui para o nosso lar e construir isso dentro da nossa casa, com os nossos familiares, e ler o Evangelho seguidamente, estudar a obra capítulo após capítulo. Recentemente saiu uma pesquisa que mostra que os brasileiros são o povo que mais fica conectado ao celular. Isso com uma das internets piores do mundo. A média do brasileiro conectado é de 4h30 por dia no celular. Supera a dos Estados Unidos e da China. Se bem que eles também usam muito mais outros recursos. O acesso no Brasil é pelo celular da internet majoritariamente. Muitos nos Estados Unidos ainda usam tablet, computador. Essa é uma pesquisa que fala exclusivamente de celular. E eu fiz uma conta básica. Com 4h30, dá para ler o Evangelho segundo o Espiritismo em menos de um ano. Em alguns meses, se tiver uma leitura rápida, só ler. Em 4 meses você termina o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das nossas obras básicas. E quantos de nós vêm ao Centro Espírita reiteradamente, semana após semana, e não cultivamos esse hábito salutar de ler o Evangelho na nossa casa, de estudar os ensinamentos do Cristo que estão ali, capítulo após capítulo, e não abrindo sempre ao acaso e viciando o livro das mesmas passagens e ficando viciado sempre em ler essas mesmas passagens. Então esse talismã divino que nós temos nas nossas mãos, o tempo que nós temos, que nós dispomos, é o convite que Jesus nos faz a refletir sobre o que fazemos com Ele na nossa existência, para a nossa reforma íntima. Como nos diz a questão do Livro dos Espíritos 909, se pelos próprios esforços um espírito é capaz de domar as más inclinações, pelos próprios esforços, quer dizer, precisa ele de uma varinha mágica, de um auxílio inexplicável, precisa ele estar em uma condição determinada para que consiga domar essas más inclinações? E a resposta dos Espíritos é: depende da sua vontade esse domar as más inclinações e fazer esforços. E muitas vezes é preciso fazer tão poucos esforços para isso, mas nem esses poucos esforços é o que fazemos. Nos dizem os Espíritos: poucos de vós, quantos de vós não fazem nenhum tipo de esforço? Uma existência inteira vivendo, como nós dizemos, essa vida material. E aí as pessoas dizem: não, mas eu sou um homem de bem, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado, aliás, eu não furo nem fila, respeito até a fila, para você ver como eu sou correto. Não sabe aquele ser
que pode ser que fazem já 100 encarnações que ele está assim, que não mata, que não rouba, que não comete nenhum crime grave. São conquistas não de agora, são conquistas de lá atrás do pretérito. Mas outras más encarnações, o nosso orgulho, a nossa inveja, o nosso materialismo, essas nossas paixões mundanas que nos prendem aqui na Terra, isso, tantas e tantas existências, carregamos conosco e não queremos enfrentar, não queremos enxergar essa dificuldade e trabalhar esta reforma íntima com esses esforços necessários. Porque dizer não matar, não roubar, vamos lembrar, são os ensinamentos da época de Moisés, que valem até os dias de hoje. Mas que depois disso, já nos foi apresentado um Deus de amor, dessa justiça divina, aliada à sua lei de amor. E já foi nos apresentado o Espiritismo, como trabalhadores da última hora, que somos convidados a trabalhar na vinha do Senhor. Nos diz essa passagem de Jesus do Evangelho, dos trabalhadores da última hora, que o reino dos céus é como uma vinha que o Senhor chama os trabalhadores para cultivar. Então chama os trabalhadores na primeira hora e promete o pagamento para eles de 1 denário. Chama na segunda, na terceira, e o Senhor chega na praça e encontra pessoas que não estão trabalhando na 11ª hora do dia, já quase no fim do expediente, e pergunta para aqueles seres: por que vocês não estão trabalhando? E eles respondem: porque nenhum senhor veio nos assalariar. Pois então vão trabalhar na minha vinha, que eu pagarei o que for útil. E ao terminar o dia, na 12ª hora de trabalho, ele começa a pagar por aqueles que chegaram por último. Dá 1 denário ao que chegou na 11ª hora. Aquele que está na primeira, imagina logo que vai receber um pagamento maior. E ele vai pagando 1 denário a cada um dos que foram ali trabalhar, inclusive ao primeiro, que reclama, acha que por ter chegado antes, era justo que recebesse um valor maior. E Jesus nos explica: aquele que chegou para trabalhar na 11ª hora não estava entregue à ociosidade, à preguiça, apenas não tinha trabalho para ele. O salário não veio antes porque ele não teve a oportunidade. Mas a partir do momento que teve a oportunidade, se dispôs a trabalhar. É o convite a cada um de nós espíritas, que já temos o conhecimento desde os profetas, aqueles que anunciaram a vinda do Messias, antes mesmo de Moisés, depois de Jesus, do Espiritismo, dos filósofos, da ciência, e todos esses conhecimentos que podem tocar a nossa lógica, não desafiar, mas um convite à nossa lógica, à nossa inteligência, na face da ciência do Espiritismo, mas principalmente o convite a tocar os nossos corações, para que possamos efetivamente trabalhar na vinha do Senhor, trabalhar no bem. A casa espírita é, como o nosso planeta, este ambiente, este local, que serve muitas vezes de hospital para as nossas almas doentes. Serve de escola para que possamos aprender, nos espiritualizarmos, mas serve também de oficina de trabalho. Para que pudéssemos estar aqui hoje, alguém chegou muito mais cedo para abrir o portão, para limpar o salão, arrumar as cadeiras, organizar a atividade do dia. Gente voluntária que trabalha com o coração para que pudéssemos estar aqui hoje falando sobre os ensinamentos de Jesus. Tantos e tantos trabalhos aparecem nas nossas vidas, basta que estejamos como os trabalhadores da última hora, dispostos a ir trabalhar, obrar na vinha do Senhor. Daquele companheiro triste que precisa do nosso ouvido para lamentar, daquele que chora e quer a nossa palavra de consolo para enxugar essas lágrimas, para o consolo que ele precisa do seu coração. Daquele que tem fome, tem sede, tem frio, e precisa de que nós enxerguemos essas necessidades e entreguemos o cobertor que vai
acolher que vai aquecer nas noites geladas da nossa cidade, a comida quente que vai aquecer o estômago, mas a palavra de amor que vai aquecer o coração. Quantas e quantas vezes o companheiro ao nosso lado, da nossa família, o próximo mais próximo, está vivendo um momento de tanta dificuldade, de tanto desequilíbrio e precisa ainda mais do nosso amor, do nosso desvelo e do nosso carinho, em palavras de bom ânimo, em oração sincera e profunda pelo seu restabelecimento físico e também espiritual. Trabalhar na vinha do Senhor, está disposto a trabalhar para Ele, o nosso Mestre Jesus, é a oportunidade que nós temos de deixar de lado o nosso egoísmo, os nossos problemas, as nossas dificuldades, para que possamos, enfim, enxergar no outro um ser, um irmão, filho do mesmo Pai, e assim, trabalhando para o outro, estamos verdadeiramente nos dirigindo ao nosso Mestre Jesus. Um dos maiores exemplos que nós temos, que passou pela terra, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Aquele que condenou cristãos à morte em nome de uma justiça que ele acreditava que precisava fazer com suas próprias mãos. Em nome de Deus, ele dizia. E condenou então tantos cristãos, até o momento que ele tem a oportunidade de estar frente a frente com o Mestre Jesus, cego no deserto, no chão depois de cair, indo fazer uma missão de perseguição de mais um cristão. E aí Jesus, ao lhe perguntar, Paulo, por que me persegues? E ele então tem naquele momento, apesar da falta da visão física, a maior claridade que seu espírito podia ter, o convertido de Damasco, que promete então uma vida completamente nova, uma renovação em sua existência, deixando de lado aquele poder que ele tinha de condenar, aquele líder que ele era dentro da sua religião, para seguir os passos do Mestre Jesus. E encontra pelo caminho inúmeras dificuldades, reconhece verdadeiramente o ensino de Jesus da porta que é estreita. A porta larga, dos desvios aqui na terra, parece muito confortável, mas traz as suas consequências. A porta estreita do caminho reto, dessa retidão de caráter, de seguir efetivamente os passos do Mestre, é a porta difícil que todos nós devemos almejar. E Paulo então encontra pelo seu caminho companheiros que antes caminhavam junto com ele, dentro da justiça, da religião, de todo aquele poder que ele tinha, viram as costas para ele. Se sente isolado, ignorado, vive momentos mesmo de ser motivo de chacota para essas pessoas, que acreditavam que Paulo tinha enlouquecido por ter se convertido ao que eles chamavam de uma doutrina dos pobres, uma doutrina dos humildes, a doutrina de um carpinteiro, chamando Jesus pela profissão de seu pai, sem conseguir enxergar verdadeiramente a realeza do nosso Mestre e a superioridade do governador na terra. E um dos momentos mais belos da obra Paulo Estevão, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que relata toda essa transformação moral de Paulo, é quando ele visita seu pai pela primeira vez, depois da conversão na cidade de Tarso. E lá, ao invés de encontrar no pai, que ele não via há tantos anos, o coração amigo e o auxílio que ele precisava, diante de tantas dificuldades da vida, encontra no pai a incompreensão e a revolta. O pai não era capaz de compreender, não era capaz de entender aquela conversão, não era capaz de entender que o amor do Cristo tinha tocado profundamente o coração de Paulo, porque o amor do Cristo ainda não tinha conseguido tocar um coração tão endurecido quanto era de seu pai. Paulo sai da casa então de seu pai, profundamente triste, deprimido. No meio do caminho, um servo de seu pai aparece com uma bolsa cheia de dinheiro. E ele, no seu orgulho, é obrigado a aceitar o presente,
O pai não teve a compreensão de entender aquela conversão e de que Paulo iria seguir os passos de Jesus. Mas, como um homem rico, quis de alguma forma acalentar o filho com o dinheiro. Paulo se sente obrigado a aceitar aquela quantia e se recolhe nas proximidades de Tarso, se recolhe em sono, em repouso, até que em um momento de transe, consegue em uns momentos mais belíssimos de sua vida, encontrar neste transe o grande amor de sua vida, Abigail, já desencarnada, que havia sido abandonada por próprio Paulo durante a sua existência. Desencarnou abandonada por ele, mas amparada pela fé do Cristo, porque ela já havia tido a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor e meditar profundamente nas suas reflexões. Ao lado dela, Estevão, irmão de Abigail, que Paulo mesmo havia condenado à morte como um cristão. Eles conversam e em um determinado momento Estevão se afasta. Paulo percebe que são os últimos instantes que ele pode ter ao lado de sua amada. E aí ele pergunta para ela: mas Abigail, como posso compreender verdadeiramente os desígnios do Senhor? Como compreender a essência de Jesus? E aí Abigail responde: ama. Mas Paulo diz como amar como Jesus amou, lembrando que Jesus amou inclusive seus inimigos. Dizendo isso, ele se sentia tão distante desse amor puro e verdadeiro de Jesus. E Abigail responde: trabalha. Lembrando que o trabalho não é só o trabalho material, mas o trabalho da nossa reforma íntima, de domar essas nossas más inclinações. E Paulo continua: mas Abigail, por toda parte eu vejo a indiferença dos homens, aqueles que eram meus amigos, que trabalhavam ao meu lado, agora já não estão mais comigo. Foi inclusive motivo de chacota, de brincadeiras, não compreendem a palavra do Senhor. E Abigail então diz: espera, porque é preciso ter o coração sereno, esperar pela providência divina, para compreender esses planos divinos, sem que deixemos o nosso coração se entregar aos caprichos pessoais. E por último, Paulo diz a Abigail: mas Abigail, eu vejo essa indiferença dentro do próprio movimento dos seguidores do Cristo. Gente muito mais preocupada com a aparência do que com a essência dos ensinamentos do Mestre. E ela então finaliza: perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Esses ensinamentos daquele espírito de luz que soube encarar as dificuldades de sua vida com a paciência e a resignação necessárias, ensinou isso tão profundamente a Paulo, e a transformação moral dele foi tão grande, que aquele que um dia assassinou cristãos se converteu tão profundamente e trabalhou tanto no limite de suas forças físicas e espirituais, na sua transformação, no auxílio do próximo, dos que tinham mais dificuldade e mais necessitavam do seu amparo, do seu carinho e da sua palavra de compreensão, que ao desencarnar, nos diz o livro Paulo Estevão, ele teve, Paulo, a oportunidade divina de ser recebido no plano espiritual por ninguém menos do que Jesus, que o acolheu em seu peito nesse caminho que Paulo já seguia, nas pegadas de Jesus, rumo às esferas de luz e de verdade. Um exemplo enorme de amor e de dedicação ao Mestre para todos nós. Muito obrigada mais uma vez e uma boa noite.